Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre polêmica geração Z. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já pega aí a sua caneca de café, a sua garrafa de água, o seu copo de água ou a sua caneca de chá e vamos conversar aqui sobre a geração Z. Já quero te pedir para você mandar o seu feedback para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Gente, já tem um tempo que ninguém me manda o WhatsApp, por favor, né? Vamos fazer um movimento aí. Fico agradecida, meu coração fica tão feliz quando eu recebo o WhatsApp de vocês. Bom, primeiro vamos fazer uma breve explicação aqui sobre as gerações, né? Tem a geração X, que é a minha geração, que são as pessoas nascidas entre 65 e 80. Temos a geração Y, ou os Millennials, nascidos entre 81 e 96. Temos a polêmica geração Z, nascido entre 97 e 2010. Minha filha está incluída nessa geração. E temos a geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010. Bom, essas são as gerações. E por que eu quis trazer esse tema? Primeiro porque tem rolado uma polêmica interessante que vale a pena a gente conversar, né, sobre a geração Z, que algumas empresas e alguns recrutadores estão dizendo que não recrutam, não querem saber dessa geração Z. E aqui eu encontrei alguns dados importantes para a gente poder falar, né? E o que as empresas têm falado, os recrutadores, os gestores, né? Pontos que eles têm frisado aqui com relação à geração Z, é que existe uma falta de habilidade para conversar. Isso porque também é uma geração que está muito ligada, né, à tecnologia e à internet, então uma geração que tem uma facilidade muito grande com tecnologia. O celular é o melhor amigo deles, então eles não vivem sem celular, a grande maioria, né, pegando aí um aspecto de maioria, e eles sofrem muito quando acontece qualquer coisa com o celular. Então, o que provavelmente está acontecendo com essa geração é que ela está tão ligada e acha que conversando, né, pela internet, pelos aplicativos, enfim, pelas redes sociais, isso basta. E aí elas não têm condições de interagir no presencial com outras pessoas. Então, isso é uma questão que precisa ser olhado, meu povo. Alguns falam aqui, alguns gestores, sobre roupas inadequadas para a situação, exemplo, a entrevista presencial, e falam também de jovens que levam os pais para as seletivas. Olha, por isso eu nunca passei não, mas é natural ainda que pais façam contatos para falar sobre os filhos, e não que os filhos façam contato para pegar mais informações sobre a vaga ou para falar com o responsável da vaga. Então, também é importante, né, os pais se colocarem no seu lugar de pai e incentivar o filho a fazer a ter suas responsabilidades, né, a ter sua iniciativa. Não tem que levar papai e mamãe para a seletiva. Então, aprender a separar isso é um processo. E aí o que interessa é o contato com o candidato e não com os pais do candidato, né? Então, é importante os pais irem direcionando
às vezes, pode acontecer que esse jovem não tenha muita noção. A primeira seletiva dele, muitas vezes está inseguro, sim, porque a gente sabe que processo seletivo, né, rola do candidato com certeza ficar inseguro, até os mais preparados, até os que já estão acostumados a fazer processo seletivo, dá sim uma insegurança, é natural isso do ser humano, né? Será que eu vou me sair bem? Será que vai dar certo? Será que o recrutador vai gostar de mim? Será que eu vou saber responder as perguntas adequadamente? Enfim, é natural isso. E aí é importante, né, que os pais ajudem essa geração a se comportar da maneira mais adequada possível, né? A mostrar, poxa, isso não é tão legal, eu não vou te acompanhar. Então tá faltando também um pouco de bom senso desses pais que estão acompanhando esses filhos, né? Então esses filhos precisam ser mais independentes, isso é importante. Tem um dado também de uma outra pesquisa que aponta que mais ou menos a geração Z aqui não está preparada, né, para o mercado de trabalho. 62% acreditam que não há ética de trabalho, eles não têm ética no trabalho, e 49% relatam ausência de inteligência emocional. E 56% falta de habilidade de comunicação. Para mim, essa falta de habilidade de comunicação está muito ligado à questão da interação só com internet, só com redes sociais. Então, eles acabam não tendo essa habilidade da comunicação presencial. Então, quando tem outras pessoas e não tem o celular, eles não sabem o que fazer, porque eles foram acostumados a estar o tempo todo com o celular. E nós, pais, somos responsáveis por isso, porque eu lembro de quando eu queria que a minha filha ficasse mais quietinha, mais calminha, que eu dava lá o tablet para ela brincar, né, para ela ficar entretida lá com o joguinho do tablet, para eu poder ter tempo para fazer alguma coisa do meu trabalho, que seja trabalho doméstico, algum trabalho que eu tinha levado para casa. Então a gente tem um pouco de responsabilidade nesse processo. Cabe agora a gente, como pai e mãe, orientar esses jovens, né, e tentar trazer dentro do possível essas questões para conversar, né, do que está acontecendo, por que as empresas e alguns recrutadores entraram nessa vibe de não chamo mais a galera da geração Z, que é uma galera, né, que está entrando no mercado, e a gente vai precisar. A gente que é da geração X, por exemplo, né, a gente não vai trabalhar até morrer, né? Espero que não, né? E se começar agora essa onda de não contratamos geração Z, como é que fica? Coitado dos millennials, não vão se aposentar nunca. Então é importante a gente olhar o que pode ser feito, já orientado, desenvolver esses jovens, né? Essa questão de vamos falar sim sobre inteligência emocional. Muitas vezes o que acontece, e eu já li muita coisa sobre a geração Z aqui, fala, né, que é uma geração de filhos muitas vezes mimados, então tudo que eles querem os pais dão, e aí eles têm uma dificuldade, né, toda vez que eles levam um não, toda vez que não acontecem as coisas do jeito que eles gostariam, eles não sabem lidar bem com isso. Isso entra na questão da inteligência emocional, de não saber lidar com coisas que não vão vir de uma forma tão fácil, eles vão ter que batalhar. Uma coisa que eu vejo muito de característica, né, da minha filha, que é da geração Z, que daqui a alguns anos vai entrar no mercado de trabalho, né, ela ainda é uma adolescente, é essa coisa de eu quero, mãe, eu quero aquilo. Ah, então tá, toma aqui, vai lá comprar. Ah, não vou lá comprar não, tem como pedir aqui pela internet? Então, é o mínimo esforço. Eles querem, mas eles querem fazer o mínimo esforço o tempo inteiro. Você está dando o dinheiro para comprar, eles só precisam ir lá comprar e eles não conseguem fazer. Eles preferem não comprar, porque eles vão ter que fazer o esforço de ir lá fazer esse movimento. E eles querem que isso chegue até o colinho deles, sem eles fazerem nenhum tipo de movimento. Então, isso é algo que a gente já precisa ir trabalhando nesses jovens, nos nossos filhos, nos nossos
talvez sobrinhos, enfim, filhos dos amigos, porque tem como corrigir, gente. Essa geração não está perdida, não, mas precisa de muita orientação. E aí a gente vai ter que olhar para isso, né? E eles vão ter que trabalhar, com certeza, muito mais o autodesenvolvimento, essa questão do autoconhecimento, para poder recuperar, né, muitas vezes um tempo que foi gasto demasiadamente com a tecnologia, com rede social e outras questões que aconteceram na história de vida deles e que agora eles sofrem com isso. Então a gente precisa olhar para isso. Mas é claro que a geração Z não tem só defeito. Por favor, né? Não vamos só falar mal. Vamos falar também no que eles são bons, né? Então, eles têm uma capacidade muito boa de multitarefas. Eu não gosto desse nome, tá, gente? Multitarefas. Quem acompanha o podcast sabe disso. Que é essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece com a geração Z? Eles conseguem estar no celular, jogando videogame no computador, olhando não sei o que na televisão e acham que conseguem se conectar. Bom, aqui está dizendo, né, que é um ponto positivo. Eu não vejo isso como um ponto positivo. Eu acho que isso atrapalha bastante a vida da criatura que tem que tentar se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Para mim, no final das contas, não dá certo. Essa é a minha opinião. Mas eu não posso descartar que, dependendo da situação, não pode ser uma coisa que aconteça sempre. Às vezes é bom a gente ter alguém que é safo, sabe? Que consegue fazer duas coisas. Mas isso não pode ser, gente, uma prioridade, uma realidade. Porque você vai para um sistema de estresse e isso, com certeza, ao longo do tempo, isso vai te fazer muito mal. Então, com seus devidos cuidados. Outra coisa, né, que é um ponto positivo da geração Z é a competência tecnológica. Eu falei dos pontos negativos da competência tecnológica, mas existem os pontos positivos, porque eles possuem habilidades tecnológicas avançadas, facilitando a adaptação a ambientes digitais e a de transformação digital. Então, eles não têm problema com novidade tecnológica, que a minha geração tem, né? Que tem aquela coisa, vou ter que aprender essa tecnologia nova, vou ter que aprender como é que faz isso. Caramba, isso já mudou. Para eles, não. Quanto mais muda, quanto mais tecnologia chega, para eles é melhor, eles têm muita facilidade. Outro ponto positivo da geração Z é a criatividade e inovação. Então, eles são reconhecidos por sua capacidade de criar e inovar, trazendo novas perspectivas e soluções para os negócios. Abertura a mudanças. Demonstra disposição para aceitar e implementar novidades, o que pode contribuir para a inovação nas empresas. Eu vejo isso como um ponto positivo, sim, mas eu também vejo que exige da nossa parte um trabalho de disposição para fazer com que eles acreditem nessa implementação. Então, quando eles não acreditam, quando eles não compram, eles não conseguem fazer. Isso é muito bom por um outro lado, né? Porque eles são muito autênticos. E uma coisa que a gente precisa ficar atento, né, os recrutadores aí, quem trabalha com RH, é que eles têm muita facilidade de mudar de emprego, com muito mais frequência do que a minha geração, por exemplo, e a geração Y. Então, eles não ficam naquela... Eu também acho que tem um ponto positivo, gente. Sabe por quê? Quando uma pessoa decide que aquele trabalho não contribui mais, ou que ela não se sente mais realizada, e ela vai e pede as contas, ótimo. Pior é aquela pessoa que não se sente realizada, que não está feliz e fica ali cavando para ser demitida. Então, se essa geração é a geração que tem a dignidade de pedir as contas e seguir um novo rumo, para mim tá ótimo. Eu não vejo isso como um problema, tá? Não vejo isso como um problema. E uma desvantagem é a questão da dependência tecnológica. Então, ao mesmo tempo, né, que isso é positivo, isso também é negativo, porque quando acontece alguma coisa
Se for para um emprego, por exemplo, que não pode usar o celular, que não pode usar a tecnologia, provavelmente esse jovem não vai se adaptar, não vai querer ficar. Porque como é que ele vai ficar horas sem poder usar ali o celular dele, que é como se fosse a roupa que ele vestisse todos os dias, sabe? Então, ele vai ter essa questão de adaptação. Talvez ele vai chegar à conclusão, olha, tentei, mas aqui não dá. Então, talvez a tendência seja que essa geração, a geração Z, né, seja melhor aproveitada no ramo tecnológico, nos segmentos com muita tecnologia. Talvez faça muito mais sentido para eles e mais sentido para as empresas também. É importante trazer essa polêmica aqui e a gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente começa a refletir, né, sobre, claro, toda geração tem os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar. Eu trouxe aqui especificamente a geração Z, porque está rolando uma polêmica aí, e eu queria trazer isso para vocês, até enquanto gestores, líderes, enquanto profissionais de RH, para a gente poder olhar isso com bastante carinho, né? Porque, assim, na minha visão, é muito radical, né, falar não contrato geração Z. Será que eu posso dizer que ninguém da geração Z tem perfil para trabalhar na minha empresa? É meio radical, na minha opinião, mas também isso traz um ponto para a gente olhar nas questões que essa geração também precisa melhorar, né? Se autoconhecer, se autodesenvolver. Isso é muito importante. Então, que essa polêmica aqui, que esse podcast possa trazer uma ampliação da consciência desse tema, para que a gente possa conversar, debater, enfim, e mais do que nunca ajudar essa geração a estar no mercado e também do jeito que eles desejam, né? Com a liberdade que eles curtem, com a tecnologia. Eu acredito muito que tem espaço para todo mundo, sabe? Então, muitos desses da geração Z vão ser empreendedores, então eles não vão trabalhar subordinados em muitas empresas, eles vão ter os próprios negócios. E isso é um ponto importante, porque a gente precisa de empreendedorismo nesse país, no mundo, de uma forma geral. Então, eu, Fernanda, acredito muito que dá para a gente aproveitar todas as gerações e fazer com que com que a gente trabalhe cada vez mais com a diversidade, né, das gerações, do quanto que a gente fala da importância da gente ter todas as gerações. Imagine como que isso soma, né? Se a gente souber trabalhar, souber entender no que o outro é bom, e a gente puder fazer como se fosse uma partida de futebol, onde a gente entrega a bola para quem está numa determinada posição, porque naquela posição ela consegue fazer um passe melhor, ela consegue contribuir melhor com a equipe. Então, se a gente pensar, né, que quanto mais diversidade a gente tiver no ambiente de trabalho, a gente tem muita troca. E muitas vezes a gente está muito focado no problema, né, no que não é bom, e a gente esquece de olhar o que é bom, como que a gente pode somar com a qualidade ali de cada um. Vem comigo, vamos caminhar em busca. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Polêmica Geração Z, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. No podcast sobre liderança e aprender, com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir.